Olá pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo que estou fazendo para vocês. Hoje em especial eu vou responder 6 perguntas ou dúvidas que as pessoas têm. E no final o que eu vou fazer? Eu vou contar uma história para vocês sobre a minha vida. Isso é importante porque essas perguntas são as perguntas que são mais feitas em redes sociais, na internet, por e-mail. Então é necessário que eu responda essas perguntas de modo claro, para que todo mundo realmente entenda o que é o mercado de Forex e que a pessoa possa então se sentir segura e investir no mercado financeiro. Mas eu não vou responder essas perguntas baseado no que eu acho. Eu vou responder essas perguntas para vocês baseado no que a CVM diz a respeito do mercado financeiro de Forex. Isso vai ser legal porque nós vamos usar a cartilha da CVM e também nesse vídeo eu vou deixar um anexo para vocês baixarem a cartilha da CVM para que vocês também depois possam entender realmente qual é o conceito da CVM sobre o mercado financeiro de Forex. Então, quais são essas 6 perguntas? A primeira pergunta é assim: o que é Forex segundo a CVM? Segunda pergunta: quem são os investidores de Forex segundo a CVM? Terceira pergunta: é ilegal um brasileiro operar Forex? Será que ele pode? Será que não pode? Então a gente vai ver qual é o conceito da CVM com respeito ao mercado de Forex para brasileiros. Então na quarta pergunta nós vamos ver o que é ilegal segundo a CVM e o que é proibido na questão do Forex aqui no Brasil. Isso é importante porque precisamos usar a CVM como base de informações para que a gente possa entender o que é legal e o que é ilegal no mercado de Forex segundo a CVM. A quinta pergunta é: o que é stop order? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre stop order que a CVM declara ou ela emite esse stop order para as pessoas. A sexta e última pergunta é assim: quais os cuidados que você deve ter se você quiser entrar no mercado de Forex, segundo a CVM? E, por último, eu quero contar a minha história para vocês, como eu iniciei no mercado de Forex. Então, o que é Forex? Talvez se você pegar e entrar no Google lá e vai clicar a palavra Forex, você vai ver várias e várias informações sobre Forex. Foi assim que aconteceu comigo, né? No começo eu fui lá, queria saber o que era Forex, é uma palavra totalmente diferente para nós aqui do Brasil, e quando a gente clica a gente vai ver várias informações. Agora sim, quem será que opera Forex? Qual é o ponto de vista da CVM sobre o Forex? Será que a CVM reconhece que o Forex é legal, que existe? Então eu tenho aqui em minhas mãos a cartilha da CVM. A cartilha da CVM ela é completa e eu vou deixar em anexo para vocês essa cartilha. Quem desejar pode baixar essa cartilha também. Bom, então vamos ver aqui, segundo a cartilha da CVM, o que é Forex. De maneira geral, é um conjunto das operações envolvendo trocas entre moedas de diversos países do mundo. A operação simulada por esses derivativos é a compra de uma determinada moeda com simultânea venda de outra. Ou seja, as moedas são negociadas em pares, por exemplo, dólar e ien. O investidor não compra dólares ou ienes fisicamente, mas uma relação monetária de troca entre eles e é remunerado em função da diferença na valorização dessas moedas. O Forex, portanto, é um tipo de derivativo cujos ativos subjacentes são pares de moedas. Então a CVM diz aqui que o Forex existe e é legal, não tem problema nenhum. A grande questão é o seguinte: quem é que opera Forex? Essa é a segunda pergunta que nós devemos entender. Quem é que opera Forex segundo a CVM? Porque muitas vezes talvez a pessoa pense, mas espera aí, será que são só os clientes de varejo, as pessoas comuns como eu e você que operam Forex? Bom, vamos ver quem é que opera Forex segundo a cartilha da CVM. Diz assim, ó: fazem parte desse mercado todos os governos, bancos, empresas e indivíduos que transacionam moedas. Por exemplo, troca de reais por dólares. Nota aqui, ó, fazem parte todos os governos, bancos e empresas e indivíduos que transacionam trocas de moedas. Ou seja, o Forex é feito por várias pessoas. Bancos, empresas, fundos de hedging, todos eles operam o mercado de Forex. Então, o Forex, segundo a CVM, é legal e não é só pessoas comuns, pessoas físicas que operam Forex, mas grandes instituições que também operam Forex. Talvez você esteja se perguntando, mas peraí, Willy, como assim bancos operam Forex? Bom, os bancos centrais de cada país, o que eles precisam fazer? Fazer um balanço comercial da sua moeda. Ou seja, por exemplo, aqui no Brasil temos o real versus o dólar.
O Banco Central ele tem que operar no câmbio para que mantenha o equilíbrio da moeda nossa aqui no Brasil. Hoje o dólar, por exemplo, deve estar 5,50, quem sabe vai para 7. Se o Banco Central não fizer isso, ele não consegue fortalecer a liquidez do país, a liquidez daquilo que nós temos de patrimônio aqui no Brasil. Então, o banco também faz o seu Forex. Bom, além de governos e bancos centrais que fazem o câmbio, aqui também vem falando que empresas fazem também ou praticam o Forex. De que forma? Empresas precisam comprar produtos de fora e fazer o câmbio então da moeda do dólar. Se ele está comprando um produto lá fora do país, ele precisa fazer com que a conversão dessa moeda chegue no Brasil em real. Como que ele faz isso? Se a peça custa em dólar e ele precisa trazer para o Brasil, o que ele precisa fazer? Precisa comprar dólar para pagar a peça em dólar e receber no Brasil. Simples. Então, a CVM reconhece que o Forex é legal, que ele existe. E para vocês terem uma ideia, o Forex ele movimenta mais de 1.800 vezes a mais do que a B3. Então é um mercado mundial que está em expansão cada vez maior e as pessoas estão conhecendo esse mercado, ou seja, esse novo tipo de investimento aqui no Brasil, porque ele existe há muito tempo lá fora e as pessoas estão verificando que realmente é possível você diversificar os seus investimentos. Eu já viajei por vários países, conheci várias pessoas em vários países e eu percebi que a cultura fora do Brasil, os pais desde o início, desde pequeno, eles ensinam seus filhos a operar mercado financeiro, Forex. Se você falar a palavra Forex lá fora, em qualquer outro país que entenda a língua inglesa, ela vai entender o que você está falando. Ela vai entender que você está investindo no mercado de ações e de capitais. Essa é a grande diferença. Então, essa cultura que tem lá fora faz com que as pessoas escutem o nome de Forex com uma maneira totalmente diferente do nosso aqui. Embora aqui muitas vezes as pessoas acham que Forex é um jogo. Infelizmente isso acontece devido a muitas empresas que acabam maquiando a sua empresa com o nome de Forex. Então, Forex não é um jogo. Forex no mercado mundial é um investimento. É claro que você tem que entender o seguinte: infelizmente, muitas pessoas tornam o mercado financeiro como um jogo. Não só o Forex, como a B3, como a loteria esportiva, tudo se ela para a pessoa que quer ficar rica da noite para o dia, ela acredita que é um jogo. Agora, quando a pessoa tem a consciência de que realmente ela está investindo, o pensamento dela vai fazer com que ela mude e não torne isso, não pense isso como um jogo. Infelizmente, a maioria das pessoas entra no mercado financeiro achando que é um jogo de sorte que vai deixar você rico em pouco tempo. E isso não é verdade. Vamos à terceira pergunta então. Já que governos, bancos centrais, grandes empresas operam o mercado de Forex, o brasileiro pode operar o mercado de Forex também? É possível você, como pessoa física, operar o mercado de Forex? Bom, vamos ver, segundo a CVM, o que ela nos diz a respeito disso, se é proibido, se é ilegal um brasileiro investir no mercado fora do país ou no mercado de Forex. Nota o que diz aqui, ó. Note que pessoas domiciliadas no Brasil podem investir no exterior, em Forex ou em qualquer outro tipo de ativo, mas naturalmente é preciso atentar para que sejam seguidas as regras da Receita Federal e do Banco Central com relação aos adequados procedimentos para envio e recebimento de recursos e recolhimento de tributos. Qualquer brasileiro pode investir no exterior, em Forex ou em qualquer outro tipo de ativo. Você pode comprar uma casa no exterior, você pode investir em ações no exterior, você pode fazer o que você quiser, o dinheiro é seu. Porém, um conselho que eu dou para todos vocês é que vocês façam e sigam a regra da Receita Federal e do Banco Central. Que regras são essas? Sua declaração de imposto é muito importante. Você deve declarar todo o investimento que você faz fora do país. Para isso existem contadores específicos, especializados em declaração de investimento fora do país. Por isso que é importante assim, se você seguir a regra, segundo a CVM, pessoas domiciliadas no Brasil podem sim investir no exterior, em Forex, em qualquer tipo de investimento que ela queira fazer, desde que siga as regras da Receita Federal e do Banco Central. Então, declare o seu imposto de renda se você investe fora do país. Tem gente que fica com medo e fica preocupada em fazer a sua declaração de imposto de renda sobre seus investimentos no exterior, sobre Forex principalmente. Não precisa se preocupar. Você já declarou para a Receita Federal quanto você enviou? O que você vai precisar fazer, depois que você tiver o seu rendimento, a sua rentabilidade, aí sim você vai pagar seu imposto. Somente depois que você repatriar esse valor. Então é muito tranquilo, é muito tranquilo. A própria CVM tem dizendo aqui, vem nos falando, que não há problema nenhum em qualquer brasileiro investir no mercado de Forex.
desde que siga essas regras aqui. Declare seu imposto de renda, declare quanto você enviou para fora. Isso é muito importante para que você fique legal com a Receita Federal. Depois que a gente viu aqui a terceira pergunta, que é possível um brasileiro operar no mercado de Forex, não há ilegalidade nenhuma, nós temos que ver o quarto ponto agora. O que é ilegal? O que não pode, então? Peraí, William, eu posso investir no exterior, eu posso investir em Forex, mas o que eu não posso? Então, o que não pode ser feito no mercado de Forex aqui no Brasil, segundo a cartilha da CVM? Vamos ver alguns pontos aqui que é importante você saber. Não está limitado a você, investidor do mercado de Forex, mas limitado às pessoas que divulgam o Forex aqui no Brasil. Então é isso que você tem que prestar muita atenção se você também individualmente está fazendo isso. Vamos lá. A segunda lei 6.385, parágrafo 76/76, determina em seu artigo 19, a respeito da distribuição pública de valores imobiliários registradas na CVM. Primeiro parágrafo, o que não pode? A utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao público por qualquer meio ou forma. Não pode. Você já viu alguém distribuindo folheto de Forex em sinaleiro de trânsito? Já viu alguma empresa de Forex fazendo propaganda em televisão? Já viu alguma empresa de Forex fazendo propaganda em jornal? Não pode. Aqui no Brasil não pode. Se você estiver lá fora, você pode. Aqui no Brasil, não. Segundo, a procura, no todo ou em parte, de subscritores ou adquirentes indeterminados para valores imobiliários, mesmo que realizada através de comunicações padronizadas endereçadas a destinatários individuais identificados, ou por meio de empregados, representantes, agentes ou qualquer pessoa natural ou jurídica, integrantes ou não do sistema de valores imobiliários. Se ainda em desconformidade com o previsto nessa instrução, a consulta sobre a viabilidade da oferta ou coleta de intenções de investimento junto a subscritores adquirentes indeterminados. Ou seja, não pode ter agentes fazendo captação de clientes aqui no Brasil. Isso não pode. A CVM deixa bem claro que não pode ter um representante, um embaixador, um IB aqui no Brasil fazendo palestras, dizendo, abra uma conta na minha corretora. Isso não pode. A CVM deixa muito bem claro a respeito dessa situação aqui. Outra questão aqui no parágrafo 3. A negociação feita em loja, escritório, estabelecimento aberto ao público destinada ou adquirentes indeterminados. Ou seja, você não pode ter um escritório de Forex no Brasil. Embora algumas empresas coloquem o nome de Forex, e eu já vi algumas empresas de Forex também dizendo que tem escritório no Brasil. Não pode. Prestem muita atenção. A CVM falou assim que não pode ter um escritório físico de Forex aqui no Brasil e a CVM deixa isso bem claro aqui na sua cartilha. Por último, o artigo 4 fala assim, a utilização de publicidade oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos, especialmente através de meios de comunicação de massa ou eletrônicos, páginas ou documentos na rede mundial ou em outras redes abertas de computadores ou correio eletrônico, entendendo-se como tal forma de comunicação dirigida ao público em geral, com o fim de promover diretamente ou através de terceiros que atuem por conta de ofertante da emissora a subscrição ou alienação de valores imobiliários. Ou seja, assim, não pode fazer publicidade. Está cheio de gente na internet aí fazendo publicidade de corretora como IB. Não pode. Como representante da corretora. Não pode. Isso não quer dizer que você não pode dizer qual a corretora que você opera. É diferente você falar assim, eu opero com tal corretora, mas você não pode fazer propaganda da corretora. Essa é a grande questão, que você não pode fazer nenhuma utilização de publicidade para isso. Então a CVM, ela deixa bem claro que é proibido você fazer publicidade aqui no Brasil. Bom, nós estamos em outubro de 2021, então atualmente, conforme a cartilha diz aqui da CVM, não há atualmente no Brasil nenhuma instituição autorizada a ofertar investimentos de Forex no Brasil. Então até o exato momento, outubro de 2021, não existe nenhuma oferta de Forex no mercado. Eu espero que em breve realmente o Brasil possa abrir as portas para o mercado financeiro internacional para que haja uma concorrência mais clara e para que as pessoas tenham a oportunidade de investir em outros mercados financeiros, para que não fique somente presa num investimento só como nós temos aqui no Brasil. Países de primeiro mundo fazem isso. Todos os países operam o mercado Forex sem restrição nenhuma. Espero que um dia o mercado brasileiro abra suas portas para investimento internacional. William, você está querendo me dizer então que eu posso investir no mercado financeiro de Forex, mas a corretora de Forex não pode captar clientes no Brasil? Não, não é isso.
né? A corretora ela não pode fazer propaganda aqui no Brasil. O cliente brasileiro ele pode operar em qualquer lugar do mundo, então não há impedimento nenhum segundo a cartilha da CVM. Você pode investir em qualquer mercado, desde que você siga as regras do mercado financeiro e as regras da Receita Federal aqui. Note o que diz aqui, ó, também a cartilha da CVM. Com relação ao ofertante, a corretora de Forex, por exemplo, conforme esclarece o parecer da orientação CVM 33, não existirá irregularidade na captação de investidores brasileiros se a atividade de prospecção for realizada no exterior e não ficar caracterizada a oferta pública no Brasil. Ou seja, a pessoa viu um site do exterior, do site da corretora, abriu a sua conta nessa corretora, não há irregularidade nenhuma. A captação de clientes não foi feita no Brasil. Essa é a grande questão que a CVM deixa aqui bem claro. O que é oferta pública? Muitas vezes talvez aqui você esteja lendo. O que é oferta pública? Oferta pública é propaganda em redes nacionais. Como a gente viu, panfletos, jornais, revista, televisão, não pode. Mas aqui vem dizendo que a atividade de prospecção foi realizada no exterior. A pessoa entrou num site que não foi feito no Brasil e está agora operando, abriu sua conta na corretora, então não há problema nenhum, não há irregularidade conforme a própria CVM nos diz. Tem duas questões que é importante você perceber. Existem dois tipos de cuidado que você deve ter na realidade. Existem as pessoas bem intencionadas que abriram uma conta numa corretora, gostaram da corretora e indicam essa corretora pelo fato dela ser bem atendida, fazer seus pagamentos e recebimentos normal, sem problema nenhum. O problema é que existe muitas vezes IBs que ganham comissão para indicar essa corretora. É isso que não pode, né? A pessoa não pode ficar indicando a corretora baseado numa comissão, porque aí ela se torna um representante da corretora. E isso a CVM também diz que não pode. Então tome muito cuidado. Se você for abrir uma conta numa corretora, use direto o site da corretora. Esse é o mais importante, porque é você que está abrindo a conta, você está vendo a legislação da corretora, você está vendo tudo como funciona normalmente. Então você não está fazendo captação do cliente e não está também recebendo essa propaganda de IBs. Então tome muito cuidado nessa questão aqui de como você divulga a corretora que você gosta. Então a quinta pergunta é uma pergunta que talvez muitas pessoas nunca perceberam, nunca escutaram essa palavra também. O que é stop order? Quando a CVM dá um alerta sobre stop order. É um alerta que as pessoas falam, mas espera aí, será que foi estopado, foi bloqueado? O que aconteceu com a corretora que recebeu um stop order da CVM? Bom, eu vou ler aqui o que a cartilha também fala, o que a CVM fala a respeito do stop order. Stop order é a emissão de stop order, ou seja, uma suspensão pela CVM é medida de natureza cautelar com o objetivo de prevenir ou corrigir situações anormais no mercado detectadas pela autarquia. Com isso, ela não deve se confundir com penalização das pessoas indicadas. Ou seja, stop order nada mais é que um alerta que a CVM dá para as pessoas que corretoras de Forex não podem fazer propaganda no Brasil. Seja por meio de panfletos, jornal, revista, meios sociais, não pode. Stop order é só isso. Vem falando bem claro aqui, ó. Não se deve confundir com penalização das pessoas. E, infelizmente, as pessoas, pelo desconhecimento, não saberem o que é um stop order ou escutam em redes sociais, acham que a corretora foi bloqueada, foi penalizada, ou seja, ela recebeu o processo. Não. É simplesmente um aviso para as pessoas que elas têm que tomar muito cuidado, que corretoras de Forex não podem fazer propaganda no Brasil por meios nacionais. Talvez você esteja perguntando assim, a CVM tem o poder de fechar uma corretora de Forex se não está sediada no Brasil? Se estiver sediada no Brasil, ela tem o poder sim. Ela tem o poder, ela pode emitir multas, suspensão, processo e tudo mais. Porém, a CVM não tem poder sobre uma corretora de Forex que é sediada fora do país. Cada país tem a sua legislação e cada país que toma as decisões que vai tomar com respeito ao mercado de Forex. Então, a CVM, o que ela faz quando ela dá um stop order? Ela dá um alerta, ela avisa que essas corretoras de Forex não podem fazer propaganda no Brasil. Simplesmente isso. Fala, olha, você não pode fazer propaganda aqui no Brasil. O brasileiro pode investir no Forex, sem problema nenhum, mas você não pode fazer captação através de propaganda aqui no Brasil. Então essa é a grande questão, o que é um stop order, né? Na CVM, a própria CVM diz isso aqui no seu site oficial, o que é um stop order. Então não confunda stop order com uma suspensão, um bloqueio ou um processo em cima de uma corretora que nem está no Brasil. Isso simplesmente é um alerta
e eu concordo com a CVM, porque existem milhares e milhares de corretoras fraudulentas, pirâmides, vários tipos de situações que a CVM tem que tomar cuidado. Isso é importante para que ela realmente cuide do mercado brasileiro, porque infelizmente muitas pessoas, não só na B3, mas no Forex e outros tipos de investimento, têm perdido muito dinheiro devido a promessas dessas corretoras. Bom, então vamos à sexta e última pergunta. Quais os cuidados que eu devo ter ao escolher uma corretora de Forex para operar ou para investir? Depois que a gente viu toda essa cartilha da CVM, ela dizendo que não é ilegal o investidor brasileiro operar no mercado internacional, ela mostrou quais são as regras que cada um deve seguir, declaração do seu imposto de renda, registrar realmente o que você está fazendo, fazer todo o seu cadastro correto. Falou também o que não se pode fazer, né? Não se pode fazer propaganda, panfleto, jornal, televisão, revista, enfim, não se pode. Agora a grande questão é assim, como que William, então eu posso me proteger e escolher uma corretora boa de Forex se eu que desejar operar no mercado internacional? Há várias corretoras boas mesmo. O que você tem que tomar cuidado também é que há várias corretoras ruins, que desaparecem da noite para o dia. Então é importante quando você vai operar no mercado financeiro internacional ou Forex, primeira coisa, você deve conhecer a regulamentação dessa empresa. É importante que você saiba que a corretora que você vai operar, ela está sediada em algum país. Então você tem que ver a legislação desse país, a regulamentação desse país, para ver se a corretora que você está operando está de acordo com a legislação local do seu país. Isso é o primeiro passo, é importante. Segundo passo, tome informações. Veja com pessoas que já operaram nessa corretora se há uma reclamação, não só aqui no Brasil, uma reclamação em outros países também, em órgãos do próprio país que tem a corretora, para você ver se realmente a corretora é idônea ou não. Ela precisa ter certificado, ela precisa ter uma empresa aberta. Assim como aqui no Brasil a gente precisa ter uma empresa aberta, no mercado financeiro lá fora é a mesma coisa. Talvez você se pergunte assim também, William, mas será que a CVM me dá alguns alertas como escolher uma corretora de Forex? Ela dá alguns alertas aqui. E isso eu tenho falado para a pessoa, mostrado através dos meus vídeos várias e várias vezes. Esses alertas eu já tenho falado para as pessoas. Se você pegar meus vídeos, você vai ver que eu sempre tenho falado nesses alertas que a CVM, e concordo com a CVM, que devem ser dados sempre. Bom, aqui vem falando assim, ó. É comum que o operador do esquema ofereça um bônus para incentivar a abertura da conta. Conhece alguma corretora de Forex que faz isso? Eu conheço muitas que oferecem bônus. Com promessas de retornos altos e rápidos. Conhece alguém que oferece isso para você, de retornos altos e rápidos? 30%, 40% num dia? A CVM alerta que deve se tomar cuidado com esse tipo de situação. Também a CVM diz assim, ó, que solicita que o investidor faça depósitos via cartão de crédito ou transferência financeira sem documento nenhum. A pessoa abre uma conta numa corretora de Forex, a pessoa nem pediu seu documento. E já você fez um depósito e caiu lá tranquilamente sem problema nenhum. Outra questão aqui, ó. Quando o investidor decide sacar os ganhos ou encerrar a conta, os operadores passam a ignorar as suas ligações e e-mails. Conhece algumas corretoras que fazem isso? A CVM ela é muito clara, assim, eu gosto da CVM por causa disso, porque ela alerta realmente a respeito do perigo que há dependendo da corretora que você escolhe. Isso é importante você ler nessa cartilha da CVM, que embora ela diga que seja legal, que qualquer brasileiro pode operar no mercado financeiro, ele tem que tomar os mesmos cuidados que ele toma aqui no Brasil. Não é verdade? Porque aqui no Brasil é a mesma coisa. Outra questão que a CVM nos mostra aqui é a questão da alavancagem. Quantas vezes eu já falei para vocês que a alavancagem que vocês estão usando, tanto no Forex como no Brasil, estão fazendo com que muitas pessoas percam todo o seu capital. Não é só no Forex, é aqui também. Então essa alavancagem que as corretoras oferecem para as pessoas, isso faz parte do meu treinamento, de ensinar as pessoas que a alavancagem é um dos fatores dos 4 pilares. E as corretoras oferecem uma alavancagem altíssima. Por exemplo, você conhece alguma corretora que oferece alavancagem 1 para 888? 1 para 10 mil? 1 para 5 mil? 1 para 1000? Eu conheço várias. Por que eles fazem isso? A própria CVM vem dizendo que temos que tomar cuidado com a alavancagem que a gente usa nos nossos investimentos, tanto no Forex como no Brasil. E as pessoas falam, William, quer dizer que uma corretora que oferece bônus, ela é ruim? Bom, eu não estou dizendo que é ruim, mas parta do seguinte princípio, não existe almoço grátis. Então, se a corretora está te oferecendo algo que a própria CVM diz que não é legal, que não é normal uma corretora oferecer bônus, você deve tomar muito cuidado.
se você tem uma conta nessa corretora. Note aqui que vem falando justamente a respeito disso. Na hora que você vai mais precisar da corretora ou desse bônus, por experiência própria, que eu conheço de alguns amigos meus, esse bônus foi retirado. Então, não existe almoço grátis e a CVM está correta em falar desses cuidados que você deve ter na hora que você for abrir uma conta numa corretora de Forex. Talvez você esteja numa situação assim: eu perdi dinheiro, eu investi no Chiquinho Trader e ele sumiu com o meu dinheiro. O que eu devo fazer, Willy? Bom, se esse Chiquinho Trader, né, diz que era uma corretora de Forex aqui no Brasil, denuncie para a CVM. Denuncie para a CVM que é atuação ilegal aquilo que ele está fazendo. Agora, se você investiu numa corretora de Forex lá fora, procure a legislação do país em que ela tem a sede. Reclame. Existem alguns sites que você pode fazer reclamação também na regulamentação de cada país. Existe um site específico para você fazer a reclamação formal. Esse é o primeiro caminho que você tem que fazer quando você está nessa situação. E realmente eu conheço milhares de pessoas que perderam todo o seu dinheiro, toda a sua aposentadoria, toda a sua vida por serem enganados. Então, assim, em nenhum momento deposite dinheiro na conta de outra pessoa dizendo que essa pessoa vai operar para você. Em nenhum momento. Procure fazer a coisa correta. Abra a conta na sua corretora no seu nome, envie os documentos, espere a aprovação da corretora para depois você enviar o dinheiro. Envie pouco capital para você conhecer realmente as funções e tudo mais, para depois sim você começar a investir com maior clareza, depois que você entende como funciona. Então, eu sei que existem infelizmente muitas corretoras fraudulentas, a CVM está certíssima em vigiar, em fiscalizar e realmente receber denúncias. Tenho certeza que a CVM está fazendo um grande trabalho e isso é importante para que as boas corretoras de Forex, né, realmente sejam reconhecidas como corretoras boas. A CVM em nenhum momento ela está dizendo que é proibido. Vimos aqui na própria cartilha da CVM, em nenhum momento a CVM diz que é proibido. Então eu concordo que a CVM ela tem que fazer essa fiscalização, ela tem que ficar vigiando, porque o que está envolvido é o sonho de pessoas, é dinheiro das pessoas. Então a CVM está certíssima, concordo com ela, porém é necessário que a gente tome muito cuidado de como vem a notícia para a gente. Quando você tiver alguma dúvida, consulte a cartilha da CVM. Esse é o seu guia. É ali que a CVM vai dizer se é correto, se não é correto, o que não pode, o que não pode. Outros meios de comunicação não são oficiais, conforme a CVM nos mostra aqui. Infelizmente, hoje estamos vivendo na era do fake news. As pessoas tiram suas conclusões através de um site sensacionalista, de uma empresa marrom, de um grupo de pessoas, sem se certificar daquilo que é correto. Procure os órgãos oficiais como a CVM, vá na CVM, pergunte, veja a cartilha. Se você resolver operar no mercado financeiro, no mercado de Forex, não vá em redes sociais tirar informação. Porque sabe o que eu tenho visto? Até mesmo professores de B3, né, têm dito em suas redes sociais que Forex é ilegal. Essa informação é real? Não, a própria CVM diz que não é ilegal operar Forex. Então, infelizmente, se você quer uma informação correta, vá ao órgão responsável. Veja se realmente é legal. Professores de B3 e outros professores têm dito que é ilegal. E não é ilegal. Então, rede social não é o lugar certo para você procurar uma informação correta. Essa é a grande questão. Então, agora eu vou contar minha história. Vou contar brevemente aqui. Quem não me conhece ainda, está vendo esse vídeo pela primeira vez, talvez pergunte, peraí, mas quem é esse Willy Heine que está causando tanto alvoroço no mercado financeiro, onde pessoas estão comentando muito bem dele, as pessoas estão falando que estão felizes porque agora estão tendo consciência. Quem é esse Willy Heine que vai causar furor tão grande assim no mercado financeiro e tem ajudado muitas pessoas? Eu vou contar minha história bem breve, né? Eu até escrevi um livro a respeito disso, onde eu ensino as pessoas a operar mercado financeiro e ter consistência. Eu venho do mercado financeiro desde 2012, né, onde caí de paraquedas como a maioria das pessoas caem, como a maioria das pessoas só perdia sempre, porque não sabia o que estava fazendo. Criei um método que ajuda a ensinar as pessoas a operar de maneira correta, sem alavancar, sem ganância, para que elas possam ganhar. Eu passei por várias corretoras que hoje nem existem mais, sumiram, desapareceram do mapa, não existem mais, faliram, e até hoje existem algumas corretoras que eu tinha o meu capital e não recebi até hoje, pelo fato, mesmo estando regulamentada num país como Londres, até hoje eu não recebi o meu capital que ficou numa corretora que deixou de existir. Então, em 2019, junto com 6 amigos, eu resolvi abrir uma corretora internacional, sediada em St. Vincent,
Ilhas Granadinas, ela é internacional. É claro que existiu e existem ainda boas corretoras e eu ainda opero em outras corretoras também. Opero sem problema nenhum. Mas o que eu precisava era ter uma garantia real de que realmente eu estava seguro com o meu capital e dos meus amigos. Talvez eu seja o único dono de corretora, CEO de uma corretora internacional aqui do Brasil, um brasileiro. É lógico que eu moro em vários países, eu vou para o México, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou em vários lugares. Então o que acontece? Talvez eu seja o único brasileiro e isso, né, tem causado um certo desconforto e uma certa dúvida, né, com respeito à minha função como CEO de uma corretora. Porém, o que acontece é que desde 2012, nas redes sociais, ensinado de fato as pessoas a aprenderem a operar no mercado financeiro. Você vai ver que todas as dicas que eu tenho dado para as pessoas são baseadas em fundamentos, aquilo que eu passei por experiência operando, e até hoje eu sou trader, até hoje eu opero. Então todas as minhas dicas, e existem milhares de pessoas que já aprenderam comigo a operar no mercado financeiro e você consegue ver essas pessoas nos meus depoimentos nas minhas redes sociais. Aquilo que eu ensino para as pessoas baseado nos 4 pilares serve para a pessoa operar em qualquer mercado, em qualquer corretora. Então, se você realmente tem interesse em aprender de verdade a operar no mercado financeiro, siga as minhas dicas. Veja os comentários das pessoas que me seguem, o resultado que elas tiveram. Esse objetivo meu sempre foi ensinar e treinar as pessoas para que elas deixem de perder no mercado financeiro. Desde 2012 eu falo do mercado financeiro e tenho ajudado as pessoas do mundo todo a entender que existe uma regra básica para você ter consistência no mercado financeiro, que é baseado nos 4 pilares que eu ensino para as pessoas até hoje. Então o objetivo principal das minhas redes sociais é alertar as pessoas sobre o mercado financeiro, ajudar as pessoas a ter consistência no mercado e mostrar para elas que realmente o Forex é legal, qualquer um pode operar mercado Forex, em qualquer lugar do mundo você pode operar Forex, porém ela precisa entender os riscos que ela também corre operando em muitas corretoras fraudulentas. Eu queria dizer, por final, que a CVM está de parabéns por tudo que ela tem feito. Eu acho que ela tem que continuar fiscalizando todas essas corretoras, pirâmides, essas coisas que aparecem por aí, porque é importante as pessoas prevenir com respeito a fraudes que têm acontecido. Então, parabéns CVM, agradeço realmente todas as pessoas que viram esse vídeo, compartilhe com as pessoas e também essa cartilha da CVM vai ficar aí em anexo para todas aquelas pessoas que quiserem entender realmente de fato qual é o conceito da CVM sobre o mercado de Forex. E deixe seus comentários e suas dúvidas aqui embaixo. Terei prazer em responder a vocês todas as perguntas. Forte abraço e até o próximo vídeo.